Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse, o PET volume 3, a semana 3. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, lembrando que a gente tem vídeo novo todo domingo. Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades aí dessa semana. Essa semana a gente vai falar aí sobre a Conjuração Baiana. Conjuração Baiana, que foi um movimento popular que aconteceu na Bahia em 1798. Os principais objetivos aí eram libertar o Brasil da dominação de Portugal, né, com a independência do Brasil, e também colocar fim na escravidão. Entre as principais causas, né, o que levou a essa conjuração, a esse movimento, a gente tem a alta do preço dos alimentos. Então, os gêneros alimentícios, né, os artigos de primeira necessidade, estavam subindo muito, então a população já não tinha condições de comprar, então a população estava na miséria. A revolução nos Estados Unidos, né, da independência e também a independência do Haiti, eles vão inspirar esse movimento, então vão servir de inspiração. A gente vai ter uma elite intelectual, né, que fazia parte da loja maçônica, que vão formar os Cavaleiros da Luz, e eles vão discutir várias dessas ideias que vinham do exterior e vão fazer parte desse movimento, e também essas ideias vão começar a circular pelas ruas, né? A gente vai ter a participação de uma grande parte da população, né? Muitos negros, escravos, a população pobre, inclusive vários alfaiates, por isso também esse movimento é chamado de Conjuração dos Alfaiates. Esses aí são os líderes do movimento, o Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Eles foram executados, condenados à morte aí depois que o movimento acabou não se concretizando. É um movimento que, ao contrário da Conjuração Mineira, da Inconfidência Mineira, em que somente o Tiradentes foi condenado, né, na Conjuração Baiana a gente tem um maior número de condenados. Isso se deve, né, à participação maior, né, da população pobre e especificamente de negros, ok? Bom, pessoal, agora vamos aí às atividades. Na número 1 está falando o seguinte: na América Portuguesa, muitas rebeliões eclodiram, a exemplo do que vinha acontecendo em todo o território americano. No Brasil, a Inconfidência Mineira, de 1789, e a Conjuração Baiana, de 1798, exerceram um papel importante na busca pela independência do Brasil. A Revolta dos Alfaiates, como também ficou conhecida a Conjuração Baiana, envolvia padres profissionais liberais, membros da elite intelectual da Bahia e pessoas de grupos sociais menos privilegiados, como sapateiros, ex-escravizados, soldados e vários alfaiates. Integravam também o movimento membros da maçonaria conhecidos como Cavaleiros da Luz. Ok? Agora vamos às perguntas. De que maneira a Conjuração Baiana se relaciona com o movimento pela independência do Haiti? Então, pessoal, a Conjuração Baiana ele vai se inspirar no movimento que aconteceu no Haiti pela independência, principalmente em questões relacionadas aí à igualdade e o fim da escravidão, ok? Então, o processo de independência do Haiti vai ser uma inspiração aí, ok? Na letra B, explica os motivos que levaram os Cavaleiros da Luz a abandonar o movimento da Bahia e de que forma essa saída se relaciona com os objetivos acordados para a conjuração. Então, pessoal, a principal questão aí que a gente pode levantar é a questão escravista, né? Então, a questão escravista responde essas duas questões, porque como a gente sabe que a gente tinha no Brasil, né, uma elite que ganhava muito dinheiro com a mão de obra escrava, né, então nem todos queriam o fim dessa escravidão. Então nem todos queriam que esse movimento se tornasse um movimento efetivamente popular, né, em que toda a população lutasse por melhores condições. Então por isso, né, eles vão acabar se retirando, uma parte dessas pessoas vai se retirar desse movimento, ok? No número 2. Assim como na América Portuguesa, muitas rebeliões eclodiram no território controlado pela Espanha. Realize uma pesquisa no livro didático ou na internet, observe a imagem a seguir e liste as principais características que aproximam as rebeliões coloniais espanholas do movimento da América Portuguesa. Então a gente já viu as rebeliões da América Espanhola e a gente está pedindo aí para comparar então da América Portuguesa com a América Espanhola. E eu trouxe aí alguns desses pontos. Primeiro, influência da invasão da Península Ibérica por Napoleão em 1808. Por quê? Quando Napoleão invade a Península Ibérica em 1808,
a gente tem aí, né, a retirada do rei da Espanha, e a gente tem então os movimentos, né, da América Espanhola contestando aí, né, a falta de um rei, então se aproveitando desse acontecimento para começar a independência. E no Brasil, a invasão do Napoleão também vai ser importante, porque vai ser graças à invasão do Napoleão que a família real vai sair de Portugal e vai vir aqui para o Brasil, né, e quando a a família real vem para cá, né, a gente vai ter aí uma mudança, né, importante aí nas relações entre Brasil e Portugal. A gente vai ter inspiração aí de 3 coisas também que vão inspirar tanto movimentos na América Espanhola como movimentos aqui no Brasil. O Iluminismo, a independência dos Estados Unidos e também a Revolução Francesa. Então, esses aí são pontos que são comuns entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Na número 3. Na região andina, as situações em que os indígenas estavam submetidos causaram um sentimento de insatisfação. Os curacas, chefes das aldeias incas, realizavam alianças com os colonizadores espanhóis em troca de privilégios e tributos para manter o controle dos indígenas. Essa situação causou a revolta de muitos nativos, que se organizaram sob a liderança de Tupac Amaru II, líder indígena peruano, na rebelião de Tupac Amaru de 1780. E aí a gente tem uma imagem, né, mostrando justamente a execução do Tupac, né, mostrando aí que ele foi esquartejado, né, amarra aí um cavalo em cada extremidade do corpo, né, você faz os cavalos irem em diferentes direções e o corpo foi dilacerado. Agora vamos aí às perguntas. Quais eram os objetivos da Revolução de Tupac Amaru? Expulsar os invasores espanhóis de suas terras nativas, restabelecendo a liberdade e independência. Então era uma luta aí contra os espanhóis, né? Então o objetivo era expulsar esses espanhóis e que eles voltassem a ter aquela liberdade e independência que eles tinham antes. Quais os grupos sociais fizeram parte do movimento? A população nativa, né, desses índios. Lembrando aí que a população indígena da América Espanhola era muito maior número, né, dentro da sociedade do que na América Portuguesa, porque na América Portuguesa os índios meio que foram deixando de lado, foram sendo deixados de lado, né? Houve muito mais mão de obra de pessoas escravizadas, ok? Depois a gente tem quais ideias influenciaram o movimento de Tupac Amaru. As ideias iluministas, o Tupac Amaru chegou a estudar, né, e ele vai ser muito influenciado aí por essas ideias iluministas. E a letra D, quais foram as consequências do movimento? O movimento foi duramente combatido e o líder condenado e executado. Então a gente vai ter aí o Tupac sendo executado como um exemplo para que mais ninguém se revoltasse, ok? Número 4. Tendo Tiradentes como principal líder, a Conjuração Mineira, ocorrida em 1789, foi uma revolta com características republicanas e separatistas. Faça uma consulta no seu livro didático ou na internet e estabeleça uma relação entre os objetivos da Conjuração Mineira e o movimento de independência dos Estados Unidos, cujo capítulo final foi em 4 de julho de 1776. Então, pessoal, uma dessas inspirações eu trouxe aí para vocês, olha só, proclamar uma república inspirada nos moldes existentes nos Estados Unidos. Então essa ideia de um governo que pudesse ser escolhido pelo povo, né, que vai ser o sistema de governo escolhido aí pelos Estados Unidos, vai inspirar aí aqueles que fizeram parte da Conjuração Mineira, ok? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Se inscreva no canal, curta esse vídeo. Se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram. Lembra que tem vídeo novo todo domingo aqui. Criei uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz aí do 8º ano. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!